Bom dia, pessoal do segundo, boa tarde. Olha lá, vamos retomar os tipos de ligações químicas que nós estudamos nos roteiros anteriores. Por que só um tipo de sólido conduz corrente elétrica? Para descobrir a resposta a essa pergunta, você precisa antes conhecer as ligações químicas. Vamos lembrar quais são? As ligações químicas elas podiam ser iônicas, covalentes e metálicas. Associando o tipo de substância e depois fazer o teste de condução de corrente elétrica para perceber que o único sólido que conduz é... No experimento de condutibilidade elétrica, você pode observar que o ferro, ao tocar os condutores nele, acendeu a lâmpada. O cloreto de sódio sólido não acendeu e a sacarose, que é a molécula, também não acendeu. Então vamos relembrar aqui, ó. O ferro, a ligação maior dele é a ligação metálica. Então, a ligação metálica do ferro. O cloreto de sódio, lembra o NaCl, é a ligação iônica. E a sacarose, que é o açúcar, é a ligação covalente. No experimento de condutibilidade elétrica, você pode observar que na solução de água mais açúcar, o que acontece? Não ocorre o acendimento da lâmpada. Portanto, a sacarose em solução também não conduz corrente elétrica. Já quando colocamos o sal, olha, observe, quando colocamos o sal em solução, a luz se acende. Portanto, o sal feito por ligação iônica em solução tem acendimento da luz. Nesse experimento temos três sólidos, o ferro, o sal e o açúcar. E agora você deve estar se perguntando, por que alguns materiais sólidos não conduzem eletricidade, mas quando dissolvidos em água, conduzem? Olha lá, a partir dessa situação problema, temos a seguinte contextualização. Observe então, o primeiro material testado, o ferro, tem sua ligação do tipo metálica e, portanto, são bons condutores de corrente elétrica. O segundo material testado é o cloreto de sódio. Quando sólido, não conduz corrente elétrica, mas em solução, água mais sal, a lâmpada se acende. Portanto, sua ligação química é do tipo iônica. E o terceiro material testado, a sacarose, não acende a lâmpada nem no estado sólido, nem em solução. Portanto, é considerado uma molécula e sua ligação química é do tipo covalente. Vamos voltar então com as ligações químicas. As ligações químicas são basicamente a união dos átomos para a formação de moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas ocorrem quando os átomos reagem entre si. Eles são classificados em ligação iônica, covalente, covalente dativa e metálica. Mas antes de conhecermos os tipos de ligação, vamos entender um pouco sobre a regra do octeto. A partir de algumas observações utilizando os gases nobres, o físico alemão Walter Crosser e químico estadunidense Gilbert Newton Lewis constataram que o átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, camada mais externa, ou também quando possui 2 elétrons em apenas uma camada, que é o caso do gás hélio. Diante disso, o átomo sempre irá procurar uma estabilidade, seja doando ou compartilhando elétrons com outros átomos, surgindo assim as ligações químicas. A iônica. As ligações iônicas em condições ambientes, 25 graus Celsius de uma atmosfera, apresentam materiais no estado sólido, possuem altas temperaturas de fusão, passagem do estado sólido para o líquido, além de serem bons condutores em duas situações: quando eles estão em forma líquida ou então em solução aquosa, desde que esse composto seja solúvel em água. Para fundir compostos iônicos é preciso altas temperaturas. Um exemplo disso é o cloreto de sódio, NaCl, que passa do seu estado sólido para o estado líquido quando atingem a temperatura de 800 graus Celsius. Ligação iônica. Quem faz ligação iônica? A ligação iônica é sempre dada de duas formas: metais mais hidrogênio ou metal mais ametal. Nós podemos saber qual é o metal ou ametal da ligação através da família do composto da tabela periódica. É fácil, vamos entender?
Metais são caracterizados por terem em sua camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons. Então, 1 é a família 1, 2 é a família 2 e 3 é a família 3. Agora, os ametais são caracterizados por terem em sua camada de valência 5, 6 ou 7 elétrons. 5, família 5A, 6, família 6A e 7, família 7A. Como que ocorre a ligação iônica? Sempre de um processo de transferência de elétrons. O metal sempre perde elétrons e o ametal recebe elétrons. Então, um elétron na camada de valência perde um elétron. 2 elétrons perde 2 elétrons. 3 perde 3 elétrons. 5 recebe 3 elétrons. 6 recebe 2 e 7 recebe 1 elétron. A ligação covalente. A ligação covalente vai envolver o compartilhamento de elétrons, ou seja, a formação de pares eletrônicos comuns aos átomos. Ocorre entre ametal mais ametal mais hidrogênio e compostos orgânicos. Olha o exemplo da ligação do gás oxigênio. Lembrando que o oxigênio faz parte da família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ocorrer a estabilidade, esse 6 tem que ficar com 8. Então eles compartilham 2 do próximo átomo de oxigênio. E esse, para ficar com 8, utiliza o do lado esquerdo. Então um exemplo disso é o oxigênio da família 6, que contém 6 elétrons. Para que os dois se estabilizem é preciso seguir a regra do octeto, o qual diz que são necessários 8 elétrons em sua camada para que o átomo se torne estável. Nesse caso, os dois oxigênios possuem 6 elétrons cada um e por isso compartilham entre si 2 elétrons para se estabilizar. Agora, a ligação metálica. A ligação metálica é a ligação que ocorre entre metais e metais. Formam ligas metálicas que são constituídas por 2 átomos ou mais tipos de metais. Elas estão presentes no nosso dia a dia, pois são utilizadas na confecção de muitos produtos, como lâmpadas, bicicletas, eletrodomésticos, etc. Os metais são, em sua maioria, encontrados na natureza, no estado sólido, possuindo brilho característico, são considerados bons condutores elétricos e térmicos, que é calor. Possuem densidade elevada, alto ponto de fusão e ebulição e maleabilidade e ductibilidade. Os metais também apresentam baixa eletronegatividade e baixa energia de ionização, ou seja, perdem elétrons facilmente. Dessa forma, na ligação metálica, os átomos perdem seus elétrons e formam cátions. Devido à grande quantidade de cátions formado entre os elétrons livres, o metal produz um aglomerado organizado de uma atração muito intensa que garante o estado sólido dos metais em condições ambiente. A única exceção do mercúrio, sendo o único metal líquido. Agora vamos fazer os exercícios. Olha lá, pessoal, exercício 1. Então, sobre o açúcar comum C12H22O11, responda. É uma substância iônica, molecular ou metálica? Como ela é formada por ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio, então eu tenho a ligação dela sendo molecular, ou seja, covalente. Sabe-se que o açúcar comum, quando dissolvido em água, produz solução molecular. Dada essa informação, essa dissolução pode ser chamada de dissociação iônica ou ionização, ou nenhuma delas. É nenhuma delas, porque ele apenas se dissolve na água, não formando nem dissociação iônica, nem ionização. A solução aquosa desse composto conduz corrente elétrica? Justifique. Não, por ser um composto covalente, ao ser feita a sua solução aquosa, não há condução de corrente elétrica e a justificativa é o experimento que nós fizemos. Respondendo então lá, pessoal, A molecular, que é chamada então covalente, né? B apenas se dissolve, né?
E a C, a solução aquosa desse composto conduz corrente elétrica? Não conduz. Sobre o cloreto de sódio, então, NaCl, responda. A. Considerando os elementos que o formam, trata-se de um composto iônico ou molecular? Iônico, né? Iônico. E sofre, então, ligação iônica. Dissolvido em água, ele sofre dissociação iônica. Essa dissociação iônica é o NaCl. Quando eu coloco ele em água, ele se separa em Na+, mais Cl-. Então eu tenho os íons, o cátion e o ânion. Certo? Então essa é a dissociação iônica. Agora C. A solução aquosa desse composto é condutora de corrente elétrica? Sim. Como ele sofre a dissociação iônica, os íons Na+, e Cl- conduzem corrente elétrica.